E agora passaria para o meu colega Bruno Fernandes, que vai apresentar-nos aqui enfim, os cenários e o que é a realidade da economia mundial. Bruno, por favor. Boa tarde a todos. Sim, já falamos dos riscos geopolíticos e, bem, falando das perspectivas macroeconómicas mundiais, também vamos falar de riscos novamente. Porquê? Porque, bem, é verdade, o contexto, acho que este ano, se compararmos com o ano passado, antes do inverno 2022-2023, é um pouco melhor, porque já não temos esse medo, esse risco de falta de gás, de eletricidade, basicamente de escassez de energia, que poderia levar-nos a suspender a produção de algumas empresas, de algumas indústrias. Por isso, se calhar, essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Mas o problema, obviamente, é que depois temos outros riscos, porque temos a inflação, temos as taxas de juros, que são basicamente as políticas monetárias restritivas da maior parte dos bancos centrais e ainda mais do BCE, que pensamos que vai manter as taxas de juros muito altas durante todo o ano 2024. E também, se isso não for suficiente, temos o abrandamento da China, porque afinal a China não recuperou, ou recuperou de maneira muito curta e afinal já acabou a recuperação chinesa. Por isso, afinal, também obviamente vamos falar um pouco do petróleo, porque aí, lá está, não é? As repercussões geopolíticas na economia mundial e obviamente a principal repercussão, se calhar, da guerra agora que está a começar entre Israel e o Hamas e se calhar regional, será no impacto do preço do petróleo. E falaremos também depois das insolvências. Vamos ver como a tradução um pouco desses riscos depois nas insolvências das empresas. Para começar, as matérias-primas, como sempre, desde o princípio da guerra na Ucrânia. Acho que aqui há duas mensagens. A primeira é dizer que, é verdade, é uma boa notícia, baixaram os preços das matérias-primas. Se compararmos com 2022 e quando começou a guerra, ou há um ano atrás, tínhamos medo que, afinal, enquanto durasse a guerra, íamos ter preços tão altos, não é? Afinal, baixaram, e ainda bem, mas pronto, também temos que ver que, se compararmos com a década de antes, não tem nada a ver os preços, estamos muito acima, temos uns metais caros, apesar da China realmente estar a ter um crescimento lento, e temos cereais, açúcar, arroz, por exemplo, muito caro. Muito mais do que há 10 anos atrás. E pensamos que o problema é que esse, se calhar, é o ponto mais baixo desses preços. Porquê? Porque, afinal, para já, baixaram, porque a economia mundial está a ser muito lenta e vamos depois ensinar as previsões. Mas, afinal, o que estamos a ver também é que, se calhar, podem voltar a aumentar, porque quando a China acelerar, se é que acelera, não é a nossa previsão principal, mas afinal, se voltar a acelerar, bem, podiam subir novamente os preços das matérias-primas. E isso ainda mais o caso da energia, porque afinal, falarmos, por exemplo, do gás, é exatamente igual. Baixaram os preços, e muito, mas ainda estão lá para os 40, 50 euros. E se olharmos para os mercados, que se queremos, por exemplo, uma entrega de gás no mês de janeiro, são 50 a 55 euros. Está muito abaixo do que tivemos em 2022, mas antes, entre 2010 e 2019, eram mais 15, 20 euros. Então estamos com um gás também muito mais caro. Também por isso, depois, a pergunta fundamental, acho eu, na Europa, sobre a Alemanha, é se a indústria alemã pode ser competitiva com um gás tão caro, que ela realmente construiu a sua competitividade num gás muito barato, o gás russo, ainda mais barato, por exemplo, que para a França. Então, o preço do gás também vai subir, basicamente. E depois o outro tema, obviamente, é o petróleo. O petróleo, já falou muito bem o professor, não vou falar muito tempo disso, mas durante o momento baixaram os preços porque realmente as pessoas viam que não estava a recuperar a China, que já tinha acabado a recuperação chinesa e que, por isso, bem, afinal, a procura mundial não estava ali. Mas depois, claro, quando a Arábia Saudita e a Rússia viram isso, no mês de julho, disseram: não, os cortes de produção, afinal, vamos estendê-los até ao final do ano, porque eles estavam dispostos a tudo para realmente fazer subir os preços. Temos que pensar que os investimentos da Arábia Saudita, da Visão 2030, por exemplo, precisam de, pensamos, de um barril lá para os 83 dólares. Então, eles precisam de um barril 85, 90, 95 dólares. Por isso, eles baixaram a produção e agora vemos que com tudo o que está a acontecer da maneira geopolítica, é pouco provável,
que o preço do petróleo baixe novamente. Por isso, afinal, as nossas previsões são num petróleo lá para os $90 em 2024. Por isso, afinal, um petróleo que não vai normalmente subir, voltar a subir aos 120, 130 euros do princípio da guerra na Ucrânia, mas sim um petróleo mais caro do que há um ano atrás. Isso leva-nos depois ao outro tema, que é a inflação. Porque, obviamente, a inflação, como sabem, ao princípio subiu na Europa, também nos Estados Unidos, pela energia. É o que vem, a contribuição azul clara. Que, afinal, ao princípio, toda a inflação era energia, baixou a inflação, é verdade, já não vamos voltar, normalmente, a uma inflação de 10%, 12%, mas isso também é pela energia, porque, afinal, desapareceu a contribuição azul clara. O que estamos a ver é que, basicamente, se generalizou a inflação, temos os produtos, os bens, também os serviços que estão a aumentar. Uma vez que chegamos a este ponto, há duas perguntas. A primeira é a energia. Se voltam a subir os preços da energia, vamos ter novamente uma contribuição azul clara positiva, novamente um pouco mais de inflação. O resto é provável que baixe um pouco, ainda mais os produtos, os alimentos. Mas pronto, sabemos também que uma vez que os salários também começam a aumentar, o que estamos a ver à direita, afinal temos os custos para as empresas também sobem. É boa notícia para as famílias quando sobem os salários, porque é poder de compra para as famílias. É provável que na Europa, em 2024, vamos ter um pouco mais de poder de compra na Europa. Não muito, mas um bocadinho. Vamos ver. Mas isto, custos para as empresas. Então, afinal, as empresas, ainda mais nos serviços, vão aumentar os preços também. Afinal, vamos chegar com uma inflação. As nossas previsões é que vai ser difícil baixar abaixo dos 3%. Vamos estar entre os 3% e os 4% em 2024. O que isso significa é que, afinal, claro, os bancos centrais não vão poder ou não vão querer baixar as taxas de juros antes, se calhar, do final do ano 2024, porque, como vocês já sabem, subiram e muito as taxas de juros nos últimos 15 a 16 meses, todos os bancos centrais, e agora a pergunta é, já não é se vão continuar a subir as taxas de juros, é provável que não, se calhar uma vez mais, pode ser, vai depender um pouco dos dados de inflação, mas para já vamos dizer que o principal é que não vão baixar as taxas de juros antes de maio, se calhar nos Estados Unidos, e na Europa, julho, setembro, e veremos depois como é que se comportam os preços do petróleo, porque isso depois também tem, outra vez mais, impacto na inflação. E, claramente, depois vem vocês o impacto nas taxas de juros para as empresas, que estão a subir e muito. Em Portugal ainda não estamos aos níveis da crise da dívida, mas nos outros países estamos muito acima disso. Por isso, isso tem um impacto muito forte nas empresas em todos os países europeus. E o outro ponto, acho eu muito importante, é que para já vimos pouco do impacto. Porquê? Bem, há debates entre os economistas. Quanto tempo é preciso entre o momento em que subimos as taxas de juros e o momento em que temos o impacto realmente na economia? O debate é entre 9 meses, 18 meses, 9 meses, 12 meses. Bem, se pensarmos 12 meses, afinal, o Banco Central Europeu começou a subir as taxas de juros há 15 meses. Então, para já, o que vimos nós são as duas primeiras só. Ainda falta muito para ver na economia. Então, por isso é que pensamos que há muito caminho pela frente ainda. É verdade que não tivemos essa crise energética da qual tínhamos medo, mas afinal sim, se calhar o impacto da política monetária restritiva, que vai ficar restritiva durante muito tempo, pode ser que tenhamos mais impacto agora nos próximos trimestres, no último trimestre desse ano, no primeiro de 2024. Por isso, ainda não nos safamos. E a China, que é o outro motor da economia mundial, não recupera. Porquê? Bem, nós pensávamos, os economistas pensavam que quando levantaram as restrições no mês de janeiro, que pronto, a economia chinesa ia recuperar, que como nós, as famílias chinesas iam gastar todas as poupanças da pandemia. E afinal não. Porquê? Porque a confiança não recuperou. A confiança recuperou um bocadinho e depois voltou a cair um mês depois. Porquê? Porque a taxa de desemprego na China dos jovens é de mais de 20%.
já pararam de publicar esse dado porque, obviamente, é terrível. E depois também temos de dizer que com a crise imobiliária as pessoas perderam muito dinheiro porque o valor dos bens, o valor das casas caiu e, afinal, claro, isso significa menos riqueza para as famílias que tinham mais dívida. Então, afinal, as famílias chinesas para já não têm confiança, só querem poupar. Não querem gastar, não querem investir, só querem poupar. E isso, obviamente, faz com que haja pouca procura para as empresas chinesas e, por isso, depois, há pouco investimento das empresas chinesas e as exportações chinesas, pelo fator também geopolítico da rivalidade com os Estados Unidos, estão também a cair, estão a diminuir. Então, afinal, por isso, todos os motores quase da economia chinesa estão apagados ou estão realmente muito lentos. Para já, não vemos como é que pode recuperar a economia chinesa. Porque, para já, o que anunciou o governo chinês, os pacotes para estimular a economia, são muito fracos. Para já, é mais para estabilizar o mercado imobiliário e estabilizar a economia. Mas pronto, também é política, afinal, se calhar, se têm problemas sociais, vão querer um pouco lançar outros pacotes mais fortes. Por isso, se calhar, a economia chinesa pode recuperar mais tarde, mas para já, com o que eles anunciaram, vemos isso muito, muito difícil. Por isso, as nossas previsões para 2023 e, mais interessante, se calhar, 2024, não são de uma recessão, porque é verdade, estou a insistir muito nos riscos, estou a insistir na inflação, nas matérias-primas, nas taxas de juros, mas estamos a falar de um crescimento lento, um crescimento baixo de 2,2%, depois 2,4%, não estamos a falar de 2020, não estamos a falar de 2009, é importante, acho eu, dizer isso, mas sim, estamos a falar de um crescimento muito mais lento do que tivemos na última década, que era mais 3%. Isso porquê? Porque, afinal, como já disse, na Europa nós não vemos realmente uma aceleração dos países. Até, por exemplo, a Alemanha, pensamos que tem um problema estrutural agora na indústria alemã, que é muito importante para a economia alemã, e, por isso, afinal, vem uma recuperação lenta depois de uma recessão. Por isso, a Alemanha, para já, não vemos nada que possa indicar uma recuperação. Os outros países vão sentir também a política monetária. Espanha e Portugal um pouco melhor, é verdade, graças ao turismo, provavelmente. E depois os outros países, afinal, estamos a ver a China, crescimento de 4,5%, depois 4%. Para a economia chinesa é muito pouco. E ainda mais compararmos com uns anos atrás, em que era 6%, 7%. Mas é provável que a China não volte a ter crescimento de 6%. Se olharmos para as previsões do FMI, para 2027 são 3%. Então será só a abrandar até ali. Temos que ver também depois, não é? Se a política realmente vai aceitar isso. E depois, se calhar, boas notícias de alguns países emergentes. Temos alguns países resilientes, como por exemplo a Índia. Os países têm um mercado doméstico forte, basicamente, como Indonésia, Malásia, Filipinas. Vamos dizer, a Ásia emergente, que não têm esses problemas, não estão tão impactados pelas perspectivas mundiais um pouco e pela volatilidade das economias. E depois também, por exemplo, países do Golfo, que afinal eles, com petróleo tão alto como a Arábia Saudita, também pensamos que aí há crescimento, obviamente. Mas pronto, a nível mundial é mais um crescimento lento de quase todas as economias importantes. Isso, obviamente, depois, quando tentamos perceber um pouco as insolvências, o impacto é óbvio, porque temos procura pouco dinâmica e depois temos custos importantes. Custos são os salários e, ainda mais importante, as taxas de juros, que vão ficar altas durante muito tempo. Então, afinal, o que estamos a ver finalmente, porque já há uns anos atrás que os economistas estamos a dizer que vão aumentar as insolvências, afinal, sim. Se olharem aqui as linhas vermelhas, compararem com a linha azul, que é 2022, vemos que em todos os países, em todas as regiões do mundo, estão a subir as insolvências, estão a aumentar. E se compararmos com a linha verde, que é 2019, antes da pandemia, vemos claramente também que países como o Reino Unido estamos muito acima, França também já estamos acima, foi uma recuperação progressiva.
E depois países como os Estados Unidos ou a Alemanha, que estavam muito abaixo de 2019, ao princípio do ano, já vemos que estão a aumentar. Na Alemanha, pela primeira vez, no mês de junho, tivemos mais insolvências do que em 2019. Por isso estamos a ver agora sim o impacto, porque ao princípio as empresas em 2022 tinham muita liquidez, puderam absorver um pouco o impacto, mas agora já não há tanta liquidez. Isso vemos em todos os inquéritos feitos às empresas, que já não há tanta margem, não é, para poder realmente absorver os custos, e por isso agora estamos a ter a recuperação das insolvências em todos os países. Até em Portugal, para já é verdade que havia muito poucas, mas, bem, estamos a ver que no mês de agosto mais que duplicaram as insolvências em Portugal. Temos que ver se em setembro, em outubro, em novembro, essa tendência também vai se confirmar ou não, mas é provável que também em Portugal, como nos outros países, afinal, comecem a aumentar as insolvências, porque afinal as taxas de juros vão ficar altas e a procura, nós entendemos que não vai realmente recuperar rápido. E só para terminar, queria também falar um pouco do risco político, porque é verdade, já falamos da geopolítica, também um pouco o risco social depois, não é? Que na COFAS temos esse índice mundial de risco político e social, no qual incluímos, por exemplo, indicadores de pobreza, desigualdades, inflação, corrupção, desemprego, tudo o que pode um pouco provocar e alimentar a frustração das pessoas, também a agitação social, a instabilidade política. E o que podem ver aqui é que, afinal, aumentou este ano esse índice, o risco político e social aumentou. E estamos em níveis muito mais altos do que antes da pandemia. Porque, afinal, o que aconteceu é que a inflação está a ter um impacto muito forte, porque estamos a falar da inflação dos alimentos e da energia. E, afinal, claro, isso afeta muito mais as famílias mais pobres e ainda mais nos países mais emergentes. Então, afinal, o que estamos a ver é claramente que a pobreza aumentou, a desigualdade aumentou em quase todos os países, o nosso risco político e social aumentou em mais de 100 países, se compararmos com os 160 países que temos nós. Então, afinal, como podem ver também em todas as regiões. E depois, isso claro, depois vemos que há golpes de Estado, por exemplo, na África, tivemos o Gabão, o Niger, mas também depois, por exemplo, em países como Peru, tivemos problemas sociais. Israel, antes da guerra, já tínhamos muitas manifestações contra a reforma judiciária. Também, por exemplo, em países como Reino Unido, tivemos mais greves do que nos últimos 40 anos. Só o ano passado, os Estados Unidos, igual, mais greves do que há 20 anos atrás. Por isso, afinal, em França já estamos habituados, mas, afinal, sim, estamos a ver claramente o impacto da inflação e das crises pela qual passamos. Pronto, veem que há muitos riscos, é verdade, mas também temos de ver o contexto, afinal, como já o disse, não é pior do que há um ano atrás, nem sempre os riscos, afinal, se materializam, isso vimos com a crise energética, mas sim é verdade que há muita incerteza e pronto. Vamos ver agora a economia portuguesa, como se comporta nesse contexto económico. Obrigado. Obrigado, Bruno. E daqui podemos concluir que esta questão do risco social, e só para não alongando muito, eu acho que é um tema extremamente importante, porque estamos a ver que antes, quando foi da pandemia, havia a capacidade dos países poderem intervir na economia porque havia liquidez. Exatamente. E neste momento a liquidez dos países também não é tão grande quanto isso e, portanto, o risco é brutal. E daí, de facto, justificar-se este crescimento do risco social e político e as insolvências. É tudo uma consequência.